Vamos falar um pouco sobre filosofia. Filosofia na perspectiva de 6 autores, 6 filósofos importantes para a filosofia. 6 filósofos que marcaram a história da filosofia, mas que não são somente eles, que obviamente tiveram grande valia e grande importância. Vamos trabalhar com esses 6 filósofos dentro da concepção de corpo. Quero deixar claro que eu não sou professor de filosofia, não sou formado em filosofia, mas já lecionei filosofia no ano de 2023, em virtude de uma necessidade da escola que me fez o pedido, e eu encarei o desafio porque eu já gostava de filosofia e hoje filosofia virou meu hobby. Volta ou outra eu tento ler, tento ver alguma coisa de filosofia sempre que eu tenho um tempo vago. Então vamos fazer uma análise desses filósofos dentro da concepção de corpo, daquilo que eles enxergam o corpo daquela perspectiva e, melhor dizendo, dentro daquele contexto em que o filósofo está inserido, tá? Então, a gente vai começar por Platão, né, que é um pós-socrático. A filosofia é diferente da história, a história é separada. Antes e depois de Cristo, a filosofia é separada pré e pós-Sócrates. Então, Platão é um pós-socrático. Inclusive, tem um livro muito interessante que é esse livro aqui, ó, A República, que eu estou lendo aos poucos. É um livro grosso e ele relata diálogos. É um livro de Platão que relata diálogos de Sócrates com seus discípulos, né? Sócrates não tem livro, gente, mas Platão tem. Sócrates não tem livro porque ele valorizava o método dialético, a dialética, a conversação, né? Tanto é que o nome do método dele é justamente em relação meio que em homenagem à avó que era parteira. Aí o método dele é parir ideias a partir de questionamentos. Mas vamos ao que interessa, que é Platão. A concepção de Platão. Aqui a gente tem, ó, Platão apontando para cima na arte, e a gente tem aqui Aristóteles. Aí a gente vai entender por que Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. Gente, Platão trabalhava com a ideia de que havia, na concepção dele, 2 mundos. O mundo sensível das sensações, né, do toque, né, do concreto, de tudo aquilo que a gente consegue perceber, de tudo aquilo que a gente consegue palpar, né, do palpável, do visível. E há também aquele mundo inteligível, que é o mundo superior, que nós não temos acesso, porém nós já pertencemos a ele, né? E nós estamos aqui como uma cópia imperfeita deste mundo perfeito, que seria o mundo inteligível, o chamado também mundo das ideias. Portanto, quando a gente analisa esse viés, a gente parte do princípio que todas as coisas que estão neste mundo são coisas imperfeitas. Porque estas coisas que pertencem a este mundo são cópias do mundo inteligível, que é o mundo perfeito. E cópias imperfeitas, tá? Então, Platão ele vai explicar isso a partir do método, do mito da caverna, né? Quem aqui já ouviu falar do mito da caverna vai saber o que eu estou falando. Quem não, pode pesquisar, que vai ter muitos vídeos aí na internet falando sobre isso. Inclusive depois eu posso até fazer
um vídeo exclusivo para falar do mito da caverna. Então é o seguinte, tudo que está no mundo inteligível é o perfeito, né? A riqueza de detalhes, né? É a perfeição. Então, a gente pode se comparar com a nossa sombra. Por exemplo, cada pessoa tem uma característica própria, né? Olhos de uma cor diferente, nariz maior que o outro e assim por diante. Detalhes que importam e que diferem as pessoas. Só que esses detalhes, eles não são nítidos quando a gente olha a nossa sombra. A nossa sombra reflete aquilo que é a nossa forma, o nosso formato, mas não traz a riqueza de detalhes que nos diferem das outras pessoas, tá? Então, basicamente vai ser esse o sentido do mundo inteligível e do mundo sensível. O mundo inteligível tem as coisas na sua perfeição, tudo é bonito, tudo é perfeito, tudo tem um tom de luz, né? Já o mundo sensível, que é o que nós estamos, não tem este contato com a perfeição. Ele está longe da perfeição. É só o mundo das formas. E a gente não consegue interpretar essas formas. Então Platão ele vai enxergar o corpo dentro desse dualismo, dessa divergência entre o corpo imperfeito, né, e a alma perfeita. Então nós temos uma alma e essa alma é perfeita, né? E aí Platão ele vai justamente separar o corpo em três almas, três tipos de alma. Mas aqui eu não vou explanar porque senão vai ficar muito longo e a ideia não é esta, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa ideia principal de Platão, de que o corpo ele é um dualismo, né? Ele é imperfeito, porém nós temos uma alma que é perfeita e que vem deste mundo perfeito. E só o filósofo, para ele, é capaz de reacender nas pessoas este contato com o mundo inteligível, fazendo com que as pessoas relembrem dos conhecimentos do mundo inteligível. É através do filósofo. Então, o filósofo seria esse intermediador daquilo que é imperfeito para aquilo que é perfeito, né? Então, essa é a missão, é o fazer do filósofo, certo? Então, falou em corpo, falou em Platão, lembrar desse dualismo que vai estar presente também em outro autor que eu vou falar aqui, só que de uma forma diferente. E dentro desta linha pós-socrática, a gente tem também um que foi discípulo de Platão, mas discordava das ideias de Platão, que é justamente este camarada aqui, Aristóteles. Por que Platão está apontando para cima? Porque lá no mundo inteligível, no mundo superior, é que se encontra a verdade das coisas e é que se encontram as coisas perfeitas. Já Aristóteles, ele aponta para baixo por quê? Porque para ele não há a necessidade de se voltar para o mundo superior para encontrar a verdade. A verdade está no mundo material, a verdade está no mundo das coisas. E, portanto, a gente pode decifrá-las no mundo sensível. Aí, Aristóteles tem o método metafísico, só que não é uma metafísica voltada a um mundo distinto, a um mundo superior. É uma metafísica voltada ao próprio mundo material, que é a questão do ilemorfismo,
que é justamente a questão da matéria e da forma das coisas. Então, Aristóteles, ele concebe o conhecimento das coisas como a matéria e a forma. Ou seja, tudo tem uma forma, um formato, e tudo tem uma matéria, né? Então, uma mesa de madeira, qual é a matéria? A madeira. Qual é a forma? A mesa, que vai ser um compartimento, que vai ser responsável por sustentar e guardar algumas coisas para a utilidade do ser humano. Assim sendo, ele postula também que tudo é matéria em ato e em potência. O que é o ser em ato e o ser em potência? A mesa, ela já foi uma árvore em ato, mas ela teve a potência de virar uma mesa. Ela é uma mesa em ato, ou seja, o ser em ato é aquilo que é o estado momentâneo atual das coisas. E o ser em potência é aquilo que aquela coisa ou aquele ser pode vir a se tornar. Então, Aristóteles diz que nós não precisamos se voltar para um mundo superior para encontrar a verdade das coisas. A verdade das coisas está no mundo material. E, portanto, o corpo e a alma são complementares. Não há esta necessidade de separação. Um é tão importante quanto o outro. Certo? E aí a gente vai pular para a Idade Média. Porque a gente vai ver a influência desses autores na Idade Média. Da Idade Média a gente só vai falar por hoje de Santo Agostinho, que é um doutor da Igreja Católica, um grande filósofo. Nós temos também Tomás de Aquino. Já vou adiantando, Santo Agostinho é inspirado nas ideias de Platão. A filosofia agostiniana, advinda da corrente filosófica patrística da Idade Média, que é justamente a filosofia dos padres, vai se basear justamente em Platão. E aí Agostinho vai dizer o quê? Que o corpo é o cárcere da alma. A alma está presa no corpo, porque o corpo impede do ser humano de chegar à verdade e à perfeição, que é o mundo divino, o mundo de Deus. Então, se para Platão existe um mundo inteligível, para Agostinho existe um mundo divino, o mundo de Deus, o mundo perfeito, que seria o paraíso. Então, há aqui uma influência direta da filosofia platônica. É importante entender isso. Alguns autores, inclusive, chamam Agostinho de neoplatônico, porque ele cristianiza as ideias de Platão. Né? É diferente de platonizar o cristianismo. Ele cristianiza as ideias de Platão. Então ele traz as ideias de Platão e modela de acordo com o cristianismo. E aí ele vai falar da cidade dos homens e a cidade de Deus. Então o homem ele tem que viver em prol daquilo que é negar os prazeres da carne em busca do mundo divino, em busca da perfeição, em busca de Deus. Aqui há também essa dicotomia, né? Essa morte para o mundo terreno.
né? Essa prisão do corpo. Então o corpo, ele deixa agora, na Idade Média, de ser cultuado tal como era na Grécia Antiga, né? Então o corpo, ele passa por um momento de privação, né? Porque agora a gente tem que dar ideia, a gente não pode deixar o corpo falar e se expressar tanto, porque a gente pode cair naquele viés pecaminoso, aquela vertente pecaminosa, certo? Então, o período da Idade Média é isso. Poderia falar também de Tomás de Aquino, que inclusive se utiliza de influência aristotélica, mas não é essa perspectiva no momento, tá? Então vamos para Descartes. Gente, Descartes, ele vai trabalhar, né, um filósofo pós-Idade Média. Então, a gente já tem uma perspectiva já totalmente diferente do corpo. Descartes, ele vai trabalhar com a dúvida, né? Ele vai trabalhar com a questão da razão o tempo todo, de forma exacerbada, né? Tanto é que o nome do método dele o método cartesiano. Ele se resume em dúvida metódica e hiperbólica. Duvidar de tudo o tempo todo até se chegar a uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta e indubitável, inquestionável, ela só é possível chegar através do questionamento, né? Então, questionar de tudo o tempo todo, esse ceticismo exacerbado, né? Não tomar uma conclusão sem antes se questionar, sem antes ver se aquilo realmente passa pelos critérios de análise do método cartesiano. Ok? A razão é a única forma de se adquirir o conhecimento implementado. Assim, o pensamento ou a ideia cartesiana de que a razão sempre será a razão e controlará o corpo. Ou seja, quem não lembra daquela frase, penso, logo existo, é de Descartes. Porque a condição para existir é pensar e não o contrário. Então você só existe porque você pensa. Se não pensasse, não existiria. Então Descartes, ele deixa isso bem claro. A existência não é a pré-condição para pensar, mas pensar é a pré-condição para existir. E aí o filósofo, ele vai trabalhar também com essa separação. O corpo, ele vai ser separado da razão. Vê aqui que ele dá uma importância maior à razão do que para o corpo. O corpo aqui exerce somente a função de ser comandado pela razão, pelo pensamento. Porque se não for o pensamento, se não for a razão, o corpo não se movimenta. O corpo não tem movimento. O corpo não tem ação, melhor dizendo. Que a ação é algo planejado, diferente do movimento. Pode ser um movimento. Mas quando é ação, ela passa a ser planejada.
houve planejamento, existe a ação. Então há uma dependência indubitável do corpo em relação à razão, ao pensamento. O próximo vai ser Nietzsche. Nietzsche ele vai na contramão daquilo que é essa separação, né? Ele vai na contramão disso, porque primeiro ele critica, né? Critica a filosofia platônica veementemente, porque para ele não existe essa separação daquilo que é o corpo no mundo sensível e uma perfeição do mundo inteligível seria meramente uma filosofia dos fracos. Ele postula isso. E aí ele vai falar que o cristianismo se apoderou disso e por isso manipula as pessoas, né? E para que a pessoa seja contrária a isso, uma pessoa que seja contrária a esse viés, que resista a esse viés de separação, seria então uma pessoa considerada um além-homem, um super-homem, porque tem essa visão totalmente diferente daquilo que é a filosofia dos fracos. E aí ele fala, é necessário uma transvaloração dos valores. O que seria a transvaloração dos valores? A reimplantação daquilo que é novos valores. A substituição dos valores dos fracos, que despreza a carne, que despreza os prazeres, que despreza os desejos, para a valorização desses desejos carnais e a valorização dos prazeres. Portanto, não existe para Nietzsche essa separação. Essa separação é fruto de uma enganação filosófica de pessoas frágeis. E pessoas que deixam se levar são frágeis para Nietzsche. E aí a gente vê a perspectiva de um corpo no ambiente, um corpo incluso no meio social. E aí o significado de corporeidade, ele vem à tona, que é um corpo incluso no meio social. Não é um corpo separado. É um corpo que vive em um ambiente influenciado socialmente. Só seria possível entender a alma conhecendo o corpo, primeiramente, não o contrário, para Nietzsche. Então, conhecer a alma é fundamental. Conhecer o corpo, perdão, é fundamental para conhecer a alma, não o contrário. Contrário à ideia cartesiana, ou seja, a ideia de quem? De Descartes, não acreditava que o corpo fosse somente uma máquina controlada pela alma. A alma para Descartes é quem? A razão, a mente, o pensamento. E o conhecimento adquirido apenas pela razão. Mais que o corpo interagisse com o ambiente, a sociedade em que ele está inserido. Então, o corpo é justamente essa interação da sociedade. Essa interação social, essas influências que o corpo recebe. E aí a gente vai agora para um filósofo muito importante quando a gente fala de revolução industrial, quando a gente fala de capitalismo, que é aquele cara que é muito criticado, né, pelos neoliberais, que é justamente Karl Marx. Porque Marx é o cara que analisou a Revolução Industrial
na perspectiva daquilo que é a exploração do trabalhador, a exploração do homem pelo homem, e postulou a sua crítica ao sistema capitalista, né? Então, creio que Marx, desses filósofos, seja o mais conhecido, até porque hoje em dia a gente vê embates políticos, né, e sempre Marx é citado, por ser um nome, um expoente da esquerda, do viés político de esquerda, né? Hoje em dia a gente vê muitas brigas de esquerda, direita na internet. Então, Marx, ele é um teórico, filósofo, sociólogo, muito utilizado nas críticas da esquerda, tá certo? Então Marx, ele vai analisar o corpo como submisso, corpo como alienado à produção capitalista, né? Então a máquina na Revolução Industrial, ela tem o poder de detonar o sistema nervoso central, de trazer prejuízos incomensuráveis para a saúde do trabalhador. E isso a gente vê no filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. E nunca assistiu ao filme de Charlie Chaplin? Que ele fica aqui, ó, em uma função o tempo todo. E aquela função, aquele gesto motor de Chaplin, ele é produzido no período de trabalho e é reproduzido durante todo o seu dia. Então ele ficou com aquele movimento mecânico por todo o seu dia. Detonou com a saúde do trabalhador. Então, diferente daquilo que é a perspectiva da Idade Média, que o corpo não tem que ser manipulado, o corpo não tem que ser usado, aqui no sistema capitalista, o corpo está sendo manipulado, o corpo está sendo usado, o corpo está sendo uma mão de obra assalariada, usada pelo trabalhador no gasto de energia para produzir riqueza para a burguesia. Então, o corpo do trabalhador, ele é simplesmente utilizado para produzir riqueza para a burguesia. É um corpo manipulado, alienado. É uma mão de obra. E aí não importa se esse trabalhador ele vai sofrer as consequências negativas. É necessário colocar o trabalhador para produzir o tempo todo, a todo custo. Porque quanto mais o trabalhador produzir, na cabeça da burguesia, principalmente naquela época, quanto mais o trabalhador produzir, mais lucrativo será. Mais o trabalhador vai produzir a mais-valia, que é um conceito de Marx. Mais-valia, que seria a proporção daquilo que a burguesia recebe de lucro e aquilo que o trabalhador recebe. Ou seja, é sempre desproporcional. O patrão, o burguês, seja lá como vocês preferem falar, ele sempre vai lucrar de forma exacerbada no trabalho do trabalhador. Ou seja, o trabalhador recebe um valor muito desproporcional àquilo que ele dá de lucro à burguesia. Né? Então é um corpo que não tem acesso àquilo que ele produz. Quantos trabalhadores, por exemplo, que trabalham numa linha de montagem de carros de luxo podem ter acesso àqueles carros de luxo? Nenhum.
Então o trabalhador ele não tem acesso. O corpo é privado do acesso daquilo que ele produz. Essa é a perspectiva de Marx. A gente trabalhou esses 6 autores, vou terminar por aqui. Achei que se fosse mais curto, tentei resumir ao máximo. Tem muito mais coisas para trabalhar desses autores, mas eu acho que dentro dessa perspectiva já dá para analisar qual é o viés desses 6 autores. Dentro da perspectiva do corpo, né? Porque a gente pode trabalhar em várias outras perspectivas. Vou postar esse vídeo no YouTube porque achei interessante, gostei. Volto a dizer, filosofia não é minha área de formação, sou formado em geografia, mas é o meu hobby. Gosto muito de filosofia e justamente agora que estou trabalhando e vendo filosofia numa outra perspectiva, que é a perspectiva de corpo, trabalhada na ciência da natureza, na saúde. Espero que tenham gostado e é isso. Até uma próxima.